Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar com um tema com a igreja. Abre tua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Mostra o tema. Eu falei do tema, filho, mostra lá. Mostra a imagem, a arte lá do tema, da mensagem. Qual que é o tema da mensagem? Não, diga mais forte. Mais uma vez. Transmita a graça. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. Eu sei que Deus tem algo para fazer em nossas vidas. E entenda isso. Deus colocou esse tema no meu coração e eu queria compartilhar isso com a igreja nessa hora, nessa noite. Então, vamos ao texto. Vai dizer o seguinte, lá em Efésios capítulo 4, verso de número 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda. Na versão Almeida, revista e atualizada, vai dizer para que transmita graça aos que a ouvem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, lemos a Tua palavra. Pai, coloca em nós um espírito pronto para receber a Tua mensagem nessa noite. Usa a minha vida como um canal de bênção para todos aqueles e aquelas que estão aqui nessa noite e aqueles que estão acompanhando essa transmissão pela internet. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, veja, o texto vai dizer, nenhuma palavra torpe saia do quê? Da boca de vocês. Agora veja, o texto está dizendo que nós devemos conceder graça para quem ouve a nossa palavra. Entenda isso, tome nota a respeito disso. Somente quando transmitimos graça, nós podemos edificar a casa de Deus e experimentar a glória do reino. Somente quando nós transmitimos graça, somente quando nós transmitimos essa graça que Deus nos dá, que Deus nos concede, nós podemos edificar a casa dele e ver a glória do reino manifestada. Amém? Agora, o que acontece? Muitas das vezes nós olhamos para o texto da palavra de Deus e aí falamos assim, olha, o que há que tem nessa palavra que eu posso trazer para o contexto da minha vida? Eu vou dizer para você, nessa noite, alguns passos pelos quais você pode transmitir graça. Quem já ficou resfriado, gripado aqui? Quantas famílias tem em casa? Quando um pega gripe, o que acontece com os demais? Pega um, pega tudo, né? Por quê? Fica transmitindo gripe para os outros. Transmitiu a gripe, não é? É assim ou não é? Mas nós temos um dom, nós temos o poder de transmitir algo que a palavra de Deus está dizendo, transmitir a graça de Deus. E existe algo que é maravilhoso a respeito de nós podermos desfrutar dessa verdade, que é transmitir essa graça, a graça de Deus através da nossa vida. Como é que eu sei que eu tenho uma vida cheia da graça para poder transmitir? Ora, o texto ele já vai dizer que nós não devemos falar palavras torpes, mas palavras que edifiquem, palavras que gerem essa graça para aqueles que estão ouvindo a nossa palavra. Então veja, nós vamos encontrar na palavra de Deus pessoas que viveram debaixo da graça, pessoas que experimentaram a graça de Deus. Se você olhar um exemplo rápido a respeito da graça de Deus, vamos olhar para a vida de Estevão. Estevão, capítulo 6, abre lá, projeta para nós, capítulo 6, verso de número 5. Vai dizer a respeito da graça. Estevão era o que? Um homem cheio da graça, era cheio de fé, cheio do Espírito de Deus, mas ele também era cheio da graça de Deus. Olha que diz aí o texto, de Atos capítulo 6, verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que tremendo, cheio de fé e do Espírito Santo. Agora olha, pula lá para o verso de número 8. Olha o que diz o verso de número 8. Acompanha ali. Estevão, homem cheio da graça. Diga, cheio da graça. Não, diga mais uma vez, cheio da graça. Cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais no meio do
povo. Então eu vejo a palavra de Deus dizer, olha, havia esse homem, Estevão, ele era cheio da graça, cheio do poder de Deus. E por que ele era cheio dessa graça? Porque ele era cheio desse poder de Deus, mesmo quando ele foi, todos conhecem a história de Estevão? Fateme, você não conhece, amém? Estevão, ele foi morto, foi um mártir, ele foi morto apedrejado. E veja, mesmo no momento do apedrejamento dele, porque ele era cheio do poder e cheio da graça de Deus, sabe o que ele disse? Sabe o que ele declarou naquele momento que ele estava sendo apedrejado? Ele poderia blasfemar, ele poderia lançar palavras de maldição sobre aqueles seus algozes. O que ele diz? O capítulo 7 vai dizer, o capítulo 7, verso 60 vai dizer o quê? Que ele declara, não impute sobre eles esse pecado, não impute sobre eles essa questão de que eles estão fazendo comigo, Senhor. E ele viu ao Senhor. Por quê? Porque ele estava cheio da graça de Deus. Eu não sei se você está entendendo nessa noite aonde eu quero chegar, mas o fato de nós transmitirmos graças, eu e você exalarmos do poder de Deus, da unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Quando você fala a alguém, você tem que falar transmitindo graça. Você tem que pregar a palavra de Deus transmitindo graça. Mas pastor, eu tenho que ficar falando todo o tempo da palavra de Deus? Não, você tem oportunidades que Deus vai te dar. E na tua postura, o teu testemunho de vida, você pode transmitir graça àqueles que te ouvem. Quem está me entendendo? Você percebe que você tem um poder que está dentro de você, que você pode transmitir isso a outra pessoa? Será que você nessa noite consegue perceber o poder que Deus colocou dentro de você para que você transmita graça a outra pessoa? Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa aí pode transmitir graça para você nessa noite. Diga amém para ele. Diga amém para ela. Pastor, não sei não conheço essa pessoa aqui não, vai que me transmite desgraça. Misericórdia, né? Tem pessoa que tem o poder de transmitir desgraça, sim ou não? Não precisa apontar, não precisa falar, irmão, isso é só para falar. Amém? Olha, vamos ver na palavra de Deus, nós encontramos quem que deu o maior exemplo e na verdade que era cheio da graça. João 1,14, abre para a gente lá, João 1,14, diz assim, está falando de quem agora? De Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne, olha o que diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai. Repita. Não, mais uma vez. Mais uma vez. A terceira vez para ficar bonito. Cheio de graça e de verdade. Você certamente conhece aquela passagem pela qual Jesus, lá em João capítulo de número 4, não precisa abrir, eu vou comentar com você. Jesus estava ali, perto daquele poço, e de repente uma mulher sunamita chega diante de Jesus. E para você que não sabe, Jesus, ele era judeu. Ele era judeu, e a sunamita era um povo que, vamos dizer nos dias de hoje, aquele ali é o Zé Povinho, eu não me dou com eles. Eu não falo com eles. E os judeus tinham uma certa intriga, uma certa briga, rixa com os sunamitas. Por quê? O povo da Samaria. Porque o que acontece? Eles não tinham, porque eles se consideravam superiores. E quando Jesus está ali naquela beira daquele poço, a palavra de Deus vai dizer isso, que Jesus, lá em João capítulo 4, verso 9, a mulher chega, Jesus começa a falar com ela, Jesus traz uma revelação, porque Jesus estava cheio da, diga graça. Diga assim, eu preciso ser cheio da graça. Amém? Veja, aquela mulher, ela chegou, ela se espantou, ela diz, ei, espera aí, ela reconheceu em Jesus que era um judeu. E ela diz assim, ei, mas espera aí, como você, sendo judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Como você fala? Ela viu a graça de Jesus. Jesus não fez acepção de pessoas, querido, escute. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou repetir, Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você diz assim, por que Deus só abençoa aquele meu irmão? Por que só ele é abençoado? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoa você, Deus abençoa ele, Deus abençoa ela, Deus abençoa todos vocês. Todos nós temos a bênção de Deus sobre nossa vida, amém?
E aí o que acontece? Ali aquela cena está ocorrendo, os discípulos haviam ido comprar um alimento e Jesus havia ficado. Quando os discípulos chegam ali diante do poço, eles também reconheceram. Primeiro, eles já olharam com um olhar crítico, porque Jesus estava conversando com uma mulher, sozinho conversando com aquela mulher. E ali eles olharam um pouco assustados, com um olhar de crítica, mas eles começaram a prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. E os próprios discípulos também, eles ficaram maravilhados, porque eles também viram que aquela mulher era uma mulher samaritana e Jesus falava com ela, porque Jesus estava transmitindo graça. Jesus, cheio da graça, transmitiu graça para aqueles que estavam ouvindo Ele. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: será que você, aonde você tem andado, você tem transmitido a graça de Deus? Será que lá no local do teu trabalho você transmite a graça de Deus? Ah, pastor, eu não sei, eu tenho algumas dificuldades, mas eu vou te ajudar nessa noite. Gente, você vai sair daqui transmitindo a graça. Você vai trabalhar amanhã, vão pisar no teu pé lá no trem, você vai transmitir graça. Você vai levar uma fechada no trânsito, mas você vai transmitir graça. Ah, pastor, é difícil. Não é difícil. Quando você recebe a unção de Deus, o poder de Deus vem sobre a tua vida e tudo vai mostrar para você que você pode ser um agente de transmissão da graça de Deus. Amém? Você está comigo nessa noite ou não? Amém? Então veja, como eu posso transmitir ou como eu posso ser cheio? Primeiro, eu tenho que ser cheio da graça. Então, antes de mais nada, eu preciso ser o quê? Cheio da graça de Jesus sobre a minha vida. Veja, há uma coisa que eu quero destacar aqui nessa hora. A palavra de Deus diz que a lei veio através de quem? Moisés, diga Moisés. A lei foi dada por Moisés. A lei, ela foi dada por Moisés, ou seja, era uma coisa que foi dada, mas a graça é uma pessoa que veio. Quem é a graça? Diga Jesus. A graça é uma pessoa, a lei era uma coisa. Deus pegou, deu a lei para Moisés. Moisés, aquela coisa, que era a coisa, a lei, Moisés instruiu o povo, mas depois nós vivemos o tempo de Cristo, pós-Cristo, que é a graça. A graça veio em pessoa, encarnada. Jesus Cristo nos dá essa graça. Eu não sei se você está entendendo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possibilitou que eu e você pudéssemos desfrutar desse poder, pudéssemos desfrutar dessa graça sobre nossas vidas. Amém? E veja, aqui nós podemos ver um texto da palavra de Deus, lá em João, capítulo 1, verso 17, confirmando a respeito disso, do que eu acabei de dizer. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça. Olha que coisa linda isso. Gente, eu fico apaixonado, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu me apaixono mais por ela. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você nessa noite, nós também somos cheios da graça, quando nós nos enchemos do amor de Deus que está em Cristo. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu sou cheio da graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Querido, você é cheio desse poder de Deus. Jesus Cristo, quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele testificou isso em nós, que nós somos amados dele. E o que acontece? Nós somos cheios desse amor de Jesus, porque eu e você não podemos, nunca poderíamos pagar o preço que Ele pagou. Nunca. Mas Ele pagou por amor a você, para que hoje você possa receber esse amor de Deus, saber que você é amado, saber que você é amada de Deus. Amém? Amém? E veja, como nós podemos agora, pastor, já está bom, eu entendi que eu tenho que primeiro ser cheio. Então se encha de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha da presença de Deus. Venha, participe das reuniões da igreja, participe ouvindo a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus para vocês aqui, amém? Amém? Nós pregamos a palavra de Deus para vocês aqui. Então, creia que Deus está enchendo você da graça dEle. Mas eu tenho algo para falar para você, como nós podemos ser cheios da graça. O texto de Efésios que nós lemos, ele diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra
torpe. Mas você parou para pensar, o que é a palavra torpe para você? Talvez no teu entendimento você vai dizer, olha, uma palavra torpe para mim é um palavrão. Sim, também é. Quando você fala um palavrão, você também está falando uma palavra torpe. Mas no original, essa palavra torpe, ela tem um significado mais profundo. A palavra torpe, quando diz aqui no texto que nós lemos, de Efésios capítulo 4, verso 29, diz respeito a algo que não presta mais, algo que não serve mais, é algo que está estragado, algo que está podre, que não tem mais serventia. Por exemplo, isso não acontece, graças a Deus, nós ensinamos vocês a serem homens e mulheres cheios da presença de Deus nesse lugar, amém? Mas irmãos, às vezes você vai participar, você vê algum bazar realizado por algumas igrejas, tem pessoas que fazem doação, só a graça. É verdade ou não? A pessoa chega, vai ter bazar na igreja, aí ele pega aquela calça furada, rasgada, ele leva para doar. Vai para a igreja mesmo. Querido, nós já fizemos alguns eventos bazar na Além do Véu. Eu não vou nem falar para vocês, irmãos. Só coisa de primeira, com preço. Por quê? Porque os irmãos entendem que se eu estou ofertando para o meu irmão, eu tenho que ofertar eu tenho que dar o melhor. Quantos querem o melhor de Deus para a tua vida? Aplauda o Senhor, porque você vai receber o melhor de Deus nesse lugar. Você está recebendo o melhor de Deus nesse lugar. O melhor de Deus está vindo sobre a tua vida. E aí, o que acontece? Nós estamos falando sobre transmitir a graça. E a palavra, então, que não serve. Então, aquela vestimenta não serve mais para você. Por que você quer dar para o outro? Porque para o outro você acha que serve? Então, quando você muitas das vezes vai falar algo, muitas das vezes você tem que avaliar aquilo que você está falando. Porque se não serve para você, também não vai servir para aquele que está ouvindo. Olha o silêncio da morte agora. Não vai servir. Então, veja. Quando nós transmitimos graça, nós temos que falar algo diferente. Quando nós transmitimos graça, eu tenho que falar algo para edificar. Diga edificar. Quando eu transmito graça, eu estou falando para edificar a vida da pessoa e não para destruir. Quando eu falo uma palavra que é uma palavra que vai destruir a vida da pessoa, é melhor eu ficar de boca? Amém? E nós temos que entender o quê? Que a graça é um favor imerecido. Nós já aprendemos isso aqui, sim ou não? A graça é um favor imerecido. Então veja, sempre que nós falamos algo de bom que a outra pessoa não merece ouvir, então o que acontece? Veja, vou repetir isso para você, sempre que falamos algo bom que o outro ou teu irmão não merece ouvir, estou falando coisa boa, diga boa. Eu estou fazendo o quê? Estou transmitindo graça para ele. Eu estou transmitindo graça, ele não merece ouvir aquilo, mas eu estou falando algo para transmitir o quê? Graça para ele. E eu não estou falando aqui sobre bajulação ou qualquer conversa tola. Não é isso, que a pessoa fica com bajulação para você, com um elogio falso. Não é isso. Isso não é transmitir graça. Quem está entendendo? Amém? Você está entendendo mesmo? Eu vou apertar um pouco aqui, amém? Nós temos que falar com base no Evangelho, na Palavra de Deus. Então nós precisamos dizer para o outro, para o nosso irmão, como Deus o vê. Como Deus está vendo ele. Como Deus está vendo aquela situação. Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo? Certa vez aconteceu comigo isso daqui. Eu fui pegar meu filho na escola, e estava um dia, como hoje assim, garoa. E isso já há alguns meses, tá, irmãos? Deus me deu essa palavra aqui. E eu estava no carro, e aí uma descida, eu parei para fazer um cruzamento, era uma descida e uma curva. Eu parei meu carro e fiquei esperando passar os carros para eu poder fazer o cruzamento da via. Naquele instante, eu estava parado, meu filho no banco de trás, quietinho ali, a gente conversando, um tempo de garoa como esse. O que aconteceu? Veio um abençoado na traseira do meu carro e... Isso mesmo, faz de novo, bom, que eu gostei. Fez? Só o irmão ficou com vergonha, né? Desculpa, irmão. Fez? Bum! O meu filho deu aquele chacoalhão no carro, eu falei... O enviado do inferno.
Aí eu olhei para meu filho, filho, tá tudo bem? Pai, bateram no carro. Eu falei, eu percebi, o carro fez assim. Uf. Falei, percebi, filho. Aí é como se, né, chegasse, falei, agora eu vou falar umas verdades para esse camarada. Bateu em mim, tô quietinho, parado, vai ouvir umas verdades, né? É como se o Espírito Santo falasse assim no meu coração. Qual é a verdade que você vai falar para ele agora? Eita Deus. Eu falei, eu vou falar que ele é um enviado do inferno que bateu na traseira do meu carro. O Espírito Santo falou assim, essa é a verdade do evangelho que você vai dizer para ele? Desci do carro ali, rapaz lá no carro. Eu cheguei no carro, passei, tá tudo bem com você? O camarada olhou para mim e falou assim, hein? Desculpa, tá tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar com o meu carro ali, vou atravessar a via, você atravessa para trás de mim, a gente conversa ali, pode ser? Hã? Humanamente falando, o que o camarada achou que eu ia fazer? Já ia virar, né? No giraia. Seu inferno. Não. Assim, meu filho ficou olhando, falou, e agora, pai? Falei, fez nada no carro não, filho, vamos encostar ali. Encostou, meu filho saiu, ficou olhando no carro. Eu desci, falei para o rapaz novamente, tá tudo bem? O que aconteceu? Aí ele falou, olha, senhor, me desculpa, né? Falou, me desculpa, porque eu fui fazer a curva ali, estava molhado, eu vi um pouquinho rápido. Eu falei, você veio rápido mesmo, cuidado, né? Se tinha uma pessoa passando, você não ia conseguir parar, você ia bater. Você ia bater, atropelar a pessoa. É verdade. Fez alguma coisa aí no teu carro? Eu olhei e falei assim, graças a Deus não, porque se fizesse, filho, uma lanterna dessa aqui é quase R$1.000. Pelo amor de Deus, não fala isso para mim, meu coração agora disparou. Falei, dá bem, você está vivo, né? Mas ele ficou olhando para mim assim. Ele me perguntou, você não vai brigar comigo? Eu falei, eu? O Espírito Santo já tinha brigado comigo, né? Irmãos, qual era a vontade mesmo? Fala sério. Olha aqui, estragou tudo, vou ter que pagar. Eu olhei, passei a mão, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, me dá o teu telefone, eu vou passar agora no meu sogro, ele mexe essa parte de pintura, eu vou pedir para ele dar uma olhada. Se ele ver que dá para dar um jeito aqui, fique em paz. Sério mesmo, moço? Sério. Tá bom, anota aí. Peguei o telefone dele, saí dali, fui para casa do meu sogro, cheguei lá, chamei ele, ele falou, o que foi? O que aconteceu? Falei, bateram no meu carro. Meu Deus do céu. Falei, fica tranquilo, tá tudo bem. Foi lá ver. Não vai ter nada não, a gente passa uma lixa aqui, passa uma massa aqui, vai ficar tudo certinho. Falei, obrigado. Liguei para o rapaz? Nem liguei. Mas a minha pergunta para você nessa noite é, qual é a verdade que nós muitas das vezes queremos dizer para as pessoas? Qual é a verdade que muitas das vezes você quer dizer para o teu cônjuge, para a tua esposa, quando acontece alguma coisa? Qual é a verdade que você quer dizer para o teu filho, quando eventualmente ele faz alguma arte, ou faz alguma coisa que te desagradou? Qual é a verdade que você quer dizer para ele? Ou qual é a verdade que você tem dito para ele? Vocês estão aqui? Cadê o amém? Porque muitas das vezes, vai refletir exatamente o quê? Qual é a verdade que eu quero dizer para aquele meu vizinho chato? Para aquele meu chefe insuportável? Qual a verdade que eu quero dizer para ele? Então, quando eu quero transmitir a graça, então eu falo exatamente o quê? Aquilo que o Evangelho diz para mim fazer. E quando eu ajo dessa forma, e quando eu entendo isso, nós vamos viver o quê? A graça de Deus sobre a nossa vida. Porque às vezes acontece alguma coisa na tua casa, e aí você já, esquentadinho, já explode, né? Segura a mãozinha aqui agora. Mas você não estará transmitindo graça para essa pessoa quando você faz isso.
essa semana aconteceu algo em casa, e de novo o Felipe, né? Que é ele que estava comigo no carro. E eu estava ali, eu presenciei, né? Eu vi a mãe dele chamando a atenção dele a respeito de algo, e ela ficou chateada, ficou nervosa com ele, e ele, criança, né? Sabe como é que é? Às vezes eu falo que eu brinco com ele, que ele fala que ele é o gatou. Depois ele assiste, ele vai ver. Eu falo que ele é um galinho de briga, né? Ô menininho. Peita, não, porque eu quero. E aí ele batendo boca com a mãe dele. Eu fiquei quieto, só ouvi. A mãe dele falou com ele. No outro dia eu peguei ele, fui levar ele para a escola, e eu disse para ele: filho, sabe o que aconteceu ontem? Você falando com a tua mãe daquele jeito? Você não é assim. Você é um menino tão bom. Você é um menino tão de Deus. Sabe que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você? Você é um menino tão bom. Você não precisa agir dessa maneira. Eu acho que você poderia falar com a mamãe e pedir desculpa para ela, se retratar com ela. Ele ficou olhando para mim, tipo, e agora? O que eu falo? Talvez ele pensou que eu ia falar o quê? Ô seu cabeça de pudim, olha o que você fez. Por que você tem que falar com tua mãe desse jeito? Vou te pôr de disciplina, vou te pôr de castigo. Quando eu falei para ele isso, eu fiz o quê? Eu transmiti o quê para ele? Ele merecia? Ele merecia aquilo? Não, ele merecia, né? Eu sei que você pensou, pai. O chicote vai estralar depois. Vai. Agora, veja, a maneira que nós devemos exortar as pessoas, o nosso irmão, ela vai refletir aquilo que é a natureza que nós carregamos. Então você que lidera, você que é líder, ou você que tem um cargo de chefia, cuidado com o que você transmite para essa pessoa. Às vezes a pessoa faz algo, ou age de uma certa forma, e você não sabe falar, você não está transmitindo graça para essa pessoa. Você tem que dizer para aquela pessoa: querido, você é muito melhor que isso. Eu sei que Deus habita em você. Você é uma pessoa tão amável, você é uma pessoa tão doce, mas isso que você está mostrando ser, não condiz com o que você é. Não condiz com o que você está fazendo. Não é uma atitude correta sua. Você está exortando aquela pessoa, mas você também está transmitindo graça. Saiba falar com as pessoas, saiba como tratar as pessoas. As pessoas, elas precisam ser amadas, não julgadas. Quem está me ouvindo? Mas às vezes, naquele ímpeto, nós chegamos e queremos fazer o quê? Você é incompetente, olha aí, isso é jeito de fazer as coisas, está errado. Você só vai fazer com que aquela pessoa se afaste de você. Você acha que meu filho ficou como? Depois que eu falei isso para ele. Ele se aproximou mais de mim, e ele foi falar com a mãe dele. Porque eu transmiti graça, ensinei ele esse princípio de transmitir a graça. Ele não merecia aquilo, mas é isso que é a graça. Você não merecia estar aqui hoje, mas Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você, e você está aqui hoje. Amém? Você está entendendo isso? E veja, nós somos marcados por a promessa de Deus. Então, quando você for dizer algo para o seu cônjuge ou para o seu filho, você diga para ele o quanto você o ama. Você diga para ele o quanto eles são importantes para você. Essa manhã eu tive a oportunidade de conversar com um casal aqui pela igreja, e eu pude ver o poder de Deus agindo através da minha vida para ensinar eles a transmitir graça na situação que eles estão vivendo. A transmitir essa graça, a graça de Deus, para que eles vivessem essa promessa da palavra. Você está entendendo isso nessa noite? Será que você está se enchendo da graça de Deus para sair daqui transmitindo essa graça para outras pessoas? Quem está me entendendo? Às vezes, querido, você vai ser colocado em teste. Vai ser colocado em teste para que você tenha a oportunidade de transmitir a graça de Deus. Eu sei
Pastor, mas essa é a hora de falar umas boas verdades. Mas você quer transmitir a graça? Amém? Então você vai falar em amor e vai dizer para o teu filho, para o teu marido, falou: amor, você é muito melhor que isso, você não precisa agir dessa maneira, você não precisa ter tido esse tipo de atitude, você podia agir assim, porque você é muito melhor que isso. E eu sei que Deus está trabalhando na tua vida. Isso é propagar o Evangelho. Isso é transmitir a graça de Jesus. Porque eu e você não merecíamos, mas Ele pagou o preço por mim e por você. Amém? Amém. E aí, o último ponto que eu queria falar com vocês. Então, primeiro eu tenho que ser o quê? Cheio da graça. Segundo, como eu posso transmitir essa graça? Mas tem algo que é o último ponto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que é o seguinte: se não transmitirmos a graça, se eu e você não transmitirmos a graça de Deus, põe o verso de número 30 para mim, filho. Verso número 30 de Efésios capítulo 4, verso 30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se nós não transmitirmos a graça, eu e você corremos o risco de entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, quando eu e você fomos salvos, quando nós fomos salvos, Deus colocou em nós o Espírito Santo. E Ele nos marcou, indicando que nós somos o quê? Pertencentes a Ele. Quando eu estou no meio de uma fazenda, eu olho lá umas cabeças de gado. Como é que eu sei que determinado boi é de um fazendeiro e quando o outro é de outro? No meio dos outros bois. Porque ele é marcado, ele leva um selo no couro dele. O seu proprietário coloca lá a inicial do nome dele, ou uma marca que é particular dele. E ele marca no ferro quente, no fogo, aquele animal, no seu couro, e aquela marca fica para sempre. Não sai. Então quando o boi passa, ele olha a marca: ei, esse boi é meu. Aquele é uma marca diferente, esse não é meu. Querido, querida, você foi marcado pelo selo da promessa. Você carrega consigo, queira ou não, você que entregou a tua vida ao Senhor, você carrega consigo a marca da promessa, a marca do poder de Deus, a marca da unção de Deus sobre a tua vida, do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você foi marcado, você foi comprado com alto preço. Jesus pagou o alto preço e te marcou, te selou com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, porque você tem essa marca. A marca da promessa está na sua vida, e Deus te comprou por esse preço. Aleluia, aleluia. Oh, queridos, há um mover de Deus nesse lugar, e o selo é exatamente isso. Mas pastor, como é que eu entristeço? Às vezes eu me preocupo com isso. Como que eu me entristeço? Como eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Veja, há um texto lá em Marcos capítulo 3, que Jesus ele estava no templo, ele estava ali na sinagoga, e algum daqueles homens religiosos, eles estavam querendo pegar Jesus, porque era sábado, e eles queriam pegar Jesus curando no sábado. E Jesus chega diante daquele homem com a mão ressequida. Jesus chama ele e falou: vem para o meio. E aqueles homens começaram a olhar, porque eles eram muito atentos à lei, mas Jesus queria mostrar a graça para eles. E Jesus chama aquele homem com a mão ressequida até o meio, e chega e pergunta àqueles homens: o que é lícito fazer no sábado? Curar esse homem? Dar vida? Aqueles homens ficaram olhando: ele vai curar. Jesus só fez o quê? Falou para ele: ser curado. Só deu uma palavra para ele. Mas Jesus viu que aqueles homens, eles ficaram observando, e a palavra de Deus vai dizer, você pode ler lá em Marcos capítulo 3, você vai ver que Jesus diz que ele se entristeceu. Sabe por que Jesus se entristeceu? Porque ele viu a dureza no coração daqueles homens. Jesus, ele viu a dureza no coração daqueles religiosos. Querido, você está aqui na igreja para receber a graça de Deus, para você receber a direção de Deus, para fazer a obra dele. Você entendeu isso?
Quando Jesus fez aquilo, aqueles homens se fecharam, porque ele curou sem sequer tocar naquele homem. Então não teria como dar prova de que ele curou, porque ele tocou, ele fez algo, ele só deu uma palavra. Mas Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu profundamente. E eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo falou, vai ver o que é profundamente. Lá no âmago, no cerne, no mais profundo, no mais íntimo, Jesus se entristeceu. Jesus se entristeceu. Como entristece o Espírito Santo hoje? Quando eu deixo de transmitir a graça de Deus, quando eu deixo de transmitir o amor de Deus, eu também estou fazendo como aqueles religiosos. Eu digo, mas isso é bom para mim. Para o meu irmão, problema dele, ele que busque. Será que nessa noite você vai sair daqui disposta a transmitir a graça de Deus e fazer a vontade de Deus? Posso ouvir um amém? Posso ouvir esse amém mais forte? Amém? Deus, ele deu exemplo disso. Jesus, quando foi batizado, João Batista, ele estava no lugar mais baixo da terra. E depois, quando Jesus, ele foi para o Monte Hebron, ele foi para o lugar mais alto da terra, na época de Jesus. E quando Jesus estava no lugar mais baixo, Deus, ele disse, esse é meu filho amado, a quem me comprasse. Quando ele estava no lugar mais alto, Deus disse a mesma coisa. Eu aprendo algo aqui. Não importa o lugar onde você está, se você está no lugar mais baixo que você se encontra na tua vida hoje, Jesus, ele diz para você, ei, você é meu filho amado, a quem eu me comprasse. Amém? Eu já vou encerrar, mas deixa eu dizer para você essa pequena ilustração aqui. Que você vai entender o que é transmitir graça. Certa vez estava um homem atrás de um balcão na sua loja, e distraído ele estava olhando para a rua, o movimento da rua ali na loja, atrás do balcão, quando de repente ele viu uma garotinha chegar na vitrine da loja, encostar o narizinho, até amassar o narizinho ali, poderia ser até a garotinha que está ali, exemplifica bem, garotinha, encostou o narizinho, ficou olhando para dentro da loja, e aquele homem ficou observando. Quando de repente ela entrou na loja, algo lhe chamou a atenção, ela tinha um olho azulzinho, bonito o olho dela. Ela chegou, entrou na loja, foi até aquele homem no balcão e falou, Senhor, eu poderia ver aquele colar azul turquesa, é da cor do olho da minha irmã. Aquele homem falou, claro, pegou o colar, mostrou para ela. Aí ela chegou e falou assim, sabe, minha irmã ia ficar muito contente com esse colar. Desde que nossa mãe morreu, essa é a nossa irmã mais velha, ela tem cuidado de nós, ela tem cuidado da gente, de mim e dos meus irmãos. Aí ele falou, mas você tem dinheiro para pagar? Aí ela pegou do vestidinho dela, pegou um pacotinho do bolsinho, todo desfazendo os nozinhos e colocou em cima daquele balcão para ele. Aquele pacotinho abriu, tirou umas moedinhas e disse para ele assim, isso é suficiente? Isso dá? Aquele homem, ele pegou, olhou para aquela garotinha, pegou aquele colar, foi para dentro da loja, pegou um estojo mais lindo que tinha, colocou aquele colar dentro, fez um embrulho num papel vermelho, colocou um laço verde, pegou aquelas moedinhas e deu o pacote para aquela garotinha. Aquela garotinha saiu da loja numa alegria e falou, olha, tome, está aqui, leve para tua irmã. Você disse que era aniversário dela, era aniversário da irmã dela. Ela falou, obrigada, e saiu para a rua toda saltitante, alegre, correndo, e foi embora. Ainda o dia não havia terminado, chega uma moça, muito bonita, loira, olhos azuis da cor do céu, entra na loja com aquele já conhecido pacote, e chega, coloca no balcão daquele homem, e diz, desculpa senhor, esse colar foi comprado aqui? Ele olhou para ela, falou sim. Ele falou, não, porque minha irmã apareceu com isso aqui em casa. Mas é verdade, é de verdade, é verdadeiro esse colar? Ele falou, é. Mas quanto custou? Ela só tinha algumas poucas moedas, ela não tinha dinheiro para comprar um colar como esse. Aquele homem pegou aquele embrulho, novamente colocou o colar, pegou aquele embrulho, arrumou, colocou novamente o laço com todo cuidado, e falou, olha, o que acontece aqui
entre o vendedor e o comprador é confidencial, eu não posso falar o que foi que aconteceu. Mas Senhor, ela não tinha dinheiro, ela só tinha umas poucas moedas. Ele pegou aquele pacote, colocou na mão dela e falou assim: ela deu tudo o que ela tinha. O preço que ela pagou foi tudo o que ela tinha. Naquele instante, aquela moça, as lágrimas lhe correram os olhos, e ela pegou aquele embrulho e foi embora. A pergunta que eu tenho para você é: será que você conseguia pagar o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ouça a voz do Espírito Santo agora falando ao teu coração. O Espírito de Deus, aquele que marcou a tua vida, ele está dentro de você. E esse mesmo Espírito, ele está falando ao teu coração agora. Ouça essa doce voz que está falando com você agora. Jovem, moço, moça, senhor, senhora, esposo, esposa. Ouça essa voz agora. Essa voz pode estar dizendo para você: olha, você precisa melhorar nessa área, você precisa melhorar aqui. Você entendeu que eu quero mais de você, eu quero mais de ti. Quero usar a tua vida. Eu quero usar você como um canal de bênção, para levar a minha palavra, para transmitir a minha palavra no meio dos seus. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer nessa noite, nesse lugar. Se eu fosse você, eu fechava meus olhos e começava a orar ao Senhor agora. Se eu fosse você, eu começava a orar e falar com Deus, dizer para Deus aquilo que está no teu coração, aquilo que está te afligindo, aquilo que está muitas das vezes te machucando, ou muitas das vezes que tem tirado a tua tranquilidade. É isso que você tem que falar para Deus agora. Como eu disse, se eu fosse você, eu abria a tua boca agora e começava a falar com o Pai. Ei, fale com o Pai. Eu vou pedir para o louvor vir, nós vamos cantar um louvor e você vai falando com Deus aí. Vai falando com o Senhor enquanto nós vamos adorar a Deus. Fale, abra a tua boca e fale com Deus agora. Comece a falar no teu lugar. Coloque a apresentar diante de Deus essa causa, que para você talvez seja uma causa impossível, mas Deus quer usar a tua vida para transmitir graça essa semana para as pessoas que você vai ter que lidar, pessoas que você vai ter que tratar. Talvez são situações que você está passando, talvez foram situações que você passou, que você precisa liberar perdão. Essa situação está tirando a tua tranquilidade, está tirando a tua paz, mas Deus quer te curar, Deus quer te sarar nessa hora. Deus quer sarar você nessa noite. Fale com Deus, igreja. Ore, fale com Deus, fale com Deus. Não perca essa oportunidade de falar com o Senhor.